vou tentar fazer isso, porém não sei se vai sair bom, porque o violão está gasto e eu não canto muito bem, né? Mesmo então o som vai estar estranho, pelo menos o som do violão vai estar estranho. We were something, don't you think so? Throwing 20s, dozen pennies in the pool. If my wishes came true, it would have been you. Bem-vindos, K-popers, leitores, otakus, quem mais estiver e quem mais vier. Eu sou a Roku, do K-Rope Review. E hoje eu vim fazer outra resenha, não é mesmo? Que eu espero que já tenha mais uma no canal. Sou autora do campeonato. E hoje o livro vai ser O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Eu sei, esta edição está em inglês sim, porque eu li ela em inglês. Por isso a marcaçãozinha aqui, gente, tudo colorido, que eu gosto de deixar livro assim. E se eu citar alguma coisa aqui que tradução não esteja batendo aí com a tradução de vocês, é por causa disso. Porque como eu não tenho a versão em português, então se eu citar alguma coisa aqui, pode ser que não bata exatamente com a versão em português. E é isso, gente. É isso. Então, gente, o que foi isso? Sério. Eu admito que já faz algumas semanas que eu terminei de ler o livro, pra eu começar aqui, fazer a resenha, né, o vídeo inteiro aqui, mas que assim que eu peguei o livro pra continuar aqui, pra fazer o vídeo, já pareceu que o ânimo, assim, o hype surgiu do nada, né, voltou assim, deu um pulo, porque eu tô surtando de novo, e eu nem li parte nenhuma. E, gente, eu fiquei muito surtada. Fiquei muito surtada, sério. Eu mandei 10 áudios pra uma colega minha que já tinha lido o livro, ela riu muito da minha cara, acontece sempre. Queria dizer que não foi a melhor leitura desse ano, né? Mas com certeza foi uma das melhores e me fez pensar que eu deveria ter lido esse livro antes, porque eu tenho essa edição desde o ano passado, né? Porque a pessoa que comprou pra ler inglês e acabou deixando de lado. Mas importante que eu li, né? Eu venho tendo boas experiências de leitura nos últimos meses e essa foi, com certeza, uma das melhores. Este foi o 6º livro da minha checklist, não é? Da minha listinha de livros desse ano. E eu tenho que admitir que eu demorei um pouquinho pra ler, né? Que nem eu falei antes. Fiquei um pouquinho de preguiça, porque as primeiras partes já não são... O comecinho do livro é um pouquinho lento e você fica um pouquinho, né? E eu não tava muito acostumada a ler inglês, também não tava muito acostumada a ler thriller. Eu tinha lido Silêncio dos Inocentes antes, que foi uma baita leitura, diga-se de passagem, e eu espero que ainda tenha resenha aqui. Mas muito além da pouca familiaridade com o gênero, essa edição era inteiramente na língua original, o que me fez ficar um pouco receosa pra ler, exatamente porque muito do vocabulário eu não conhecia. Esse é um inglês britânico, então vai ter uma ou outra palavrinha aqui, se você estuda o inglês muito focado nos Estados Unidos, você não vai entender bem, e era o meu caso. Então, eu acabei indo, né, pulando, colocando uns livros na frente dele, com preguiça de ler, incluindo O Ódio que Você Semeia, O Conto da Aya, outras leituras ótimas desse ano, como eu disse, uma temporada muito boa de leituras, e acabei deixando esse de lado. Não foi um erro, mas se eu soubesse que eu teria gostado tanto, que eu ia gostar tanto, eu talvez teria deixado algumas outras leituras de lado para poder falar deste aqui. O Homem de Giz acompanha a história de Ed, que é o nosso protagonista, e o grupo de amigos, seguindo linhas alternadas entre 1986, onde os personagens têm 12 e 13 anos, e 2016, 30 anos depois. Em ambos os tempos, as linhas seguem uma série de acontecimentos bizarros. Acho que bizarros é uma boa palavra, mas a palavra certa seria creepy mesmo. Incluindo o achado de um corpo desmembrado em meio à floresta, cuja cabeça ninguém nunca encontrou, mesmo depois dos 30 anos que se passam entre um capítulo e outro. Eu não costumo gostar de resenhar mistério, porque eu sempre sinto o impulso de começar a discutir as resoluções. Isso é uma coisa, né,
É um pecado capital, praticamente, pra quem gosta de ler mistério, pra quem curte um Sherlock Holmes da vida, eu mesma. E a graça que tá na especulação e na descoberta acaba se perdendo nesse meio. Então eu vou tentar falar o mínimo possível do enredo pra não, sabe? Pra não estragar a experiência de vocês e tal. Eu já tinha visto comentários breves sobre esse livro pela internet afora. Milagrosamente eu não tinha pego nenhum spoiler e eu acabei indo ler ele às cegas, completamente sem saber sobre a história, sobre os personagens. Eu sabia que era um mistério, eu sabia que envolvia o assassinato exatamente porque eu já tinha lido a sinopse, mas eu não sabia exatamente o que ia acontecer enquanto eu estava lendo. Então, assim, eu sabia que as pessoas amavam ou odiavam. Era o próprio 880 da literatura de mistério contemporânea. E eu fui ler assim, né? Totalmente sem expectativa, porque não sabia muito bem o que esperar. Mas foi a melhor escolha possível não ter procurado sobre esse livro antes. Esse livro não é fácil. Não pela escrita, porque a C.J. Tudor escreve muito bem e de um jeito muito fluido. E é muito envolvente, porque eu peguei, acho que 230 páginas, né? As 230 finais das 337 do livro e li numa tacada só em inglês mesmo, já só fui indo, mas por conta das cenas, de algumas cenas em específico e de alguns temas abordados que talvez deixe algumas pessoas meio balançadas pra ler, né? Possa servir de gatilho para algumas pessoas. Por cenas mesmo que a autora coloca, cenas importantes inclusive, e temas importantes. Ela passa por abuso sexual e cenas de violência mesmo, bem detalhadas. Ela não parece muito disposta a economizar a palavra para descrever esse tipo de coisa. E talvez isso seja uma coisa que incomode algumas pessoas durante a leitura. Mas se você já está acostumado a ler livros com esse tipo de temática, provavelmente não vai te assustar nada. Uma aguinha, né, gente? Que a gente precisa de água para conseguir continuar a falar deste livro. Mas o que a C.J. Tudor não guarda em descrição, ela parece guardar em outras áreas. E isso não é uma ofensa, na verdade é um elogio, já que a gente não sabe quase nada sobre o Edge, nosso protagonista, nem quando ele é criança, nem quando ele é adulto. A gente sabe o que ele conta pra gente, porque sim, é um livro em primeira pessoa, e sabe o que ele vai mostrando. E o Edge é um cara estranho, pra dizer o mínimo. E pra tentar guardar o mistério aí. Ele é o narrador e o personagem principal da narrativa. A gente vai ver toda a história sobre o ponto de vista dele, tirando, eu acho que uma parte em específico que é por uma ou duas partes que são em terceira pessoa. Ele é definitivamente não confiável, o que é uma característica muito importante de todos os protagonistas em primeira pessoa, sendo de mistério ou não. Ele definitivamente é não confiável, você não pode acreditar em tudo que o Ed diz, você não sabe se deve acreditar em tudo que o Ed diz, e a autora, ela não vai fazendo muito esforço pra fazer a gente ter 100% de confiança nele, porque se em um momento eu tava sendo cativada por ele e tava me sentindo relacionável, por outro, a narrativa começa a construir ele de uma forma que, fazendo ele participar de uma relação de causa e efeito que só parece fazer sentido quando você lê o finalzinho. Então, você vai achar o Ed, provavelmente, se você tiver mais ou menos a mesma percepção que eu tive enquanto lia, o Ed tem umas características curiosas. Ele é muito repetitivo, ele é colecionador, ele é solitário e ele fica alternando muitas vezes entre preocupação e uma indiferença muito gritante. Ele tem uma curiosidade muito arriscada para alguém, mesmo sendo adulto ou mesmo quando ele é criança. Ele tem uma curiosidade arriscada, uma falta assim de leve, de senso às vezes, mas nada que seja, nossa, muito absurdo, uma atitude muito absurda pra alguém. Enfim, falando em personagens, a gente tem uma coletânea muito interessante de pessoas complexas, algumas odiosas ou não,
e vai depender um pouco do seu ponto de vista, mas outros são muito impossíveis de gostar, muito impossíveis de não odiar, porque você internaliza aquilo e você pega aquela experiência pra você e isso te faz odiar cada vez mais o personagem. Às vezes ele nem tá mais na trama, mas você tá ali com o ódio guardadinho, enraizado em você, porque você não consegue não odiar, sabe? Cada vez que a autora se aprofunda mais nos personagens, mais na história de Underbury, que é a cidade onde se passa, a gente vai descobrindo mais coisas e mais camadas e vai entrando em mais segredos e mais mistérios. E as coisas vão piorando a cada vez mais que a gente vai se afundando em tudo isso. Muitos trechos discutem a natureza humana, a morte, o tempo. É muito interessante você tentar captar as mensagens da autora, porque ela parece colocar muitos pensamentos do Ed parecem ser voltados a isso e parecem passar algum tipo de mensagem enquanto ela tá se embrenhando dentro das experiências, das lembranças e da mente do Ed e como tudo funciona pra ele e pras pessoas próximas. Como todo bom livro com um toque de mistério, não é mesmo? Criar teorias aqui faz parte da diversão e eu recomendo. Durante a história eu comecei a caçar vários suspeitos, como se não houvesse amanhã, confiando e desacreditando várias vezes das pessoas e odiando e amando outras opções. Várias vezes eu cogitei respostas que eu pensei, se isso acontecer, mano, eu vou jogar esse livro na parede. Não aconteceu, ainda bem. Mas é muito comum se você não conseguir descobrir, porque eu particularmente não consegui uma outra coisa ali. Eu consegui enquanto estava dentro da narrativa, mas eu acho que são coisas bem básicas que a autora queria que você descobrisse antes que a resposta viesse, talvez para te deixar um pouco angustiado, mas acontece. Existe uma forte inspiração aqui que talvez incomode algumas pessoas nos livros do Stephen King, principalmente It a Coisa. Eu sei que é uma coisa que, assim, depois as pessoas começaram a comentar. Algumas pessoas disseram que é plágio, porque realmente é muito parecido. A dinâmica das crianças, dos adultos e de toda a história é muito parecido com It, apesar de não ter esse toque sobrenatural. Quer dizer, depende, né? Talvez incomode algumas pessoas isso, essa similaridade, mas me deixou ainda mais imersa dentro da narrativa. É um livro interessante, instigante e forte. Tem coisas que eu ainda tô tentando processar, eu ainda tô tentando engolir, pra ser mais exata. Mas isso não é ruim. Na verdade, é muito bom. Eu acho. Afinal, quem poderia imaginar, não é? Tchau!